Estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa história. Quando eu falo história, eu estou me referindo ao nosso tempo, chamado, estadia no Amazonas. Quanto a mim, minha esposa, meus filhos e os manauara. Tudo aconteceu por volta de outubro, ou melhor, em outubro de 94, quando compartilhávamos uma ideia com o pastor Francisco Halbert, a quem eu tenho total admiração. E ele falava de um projeto que ele tinha para alcançar as tribos indígenas. E depois daquela reunião informal, fui para casa e no caminho o Espírito de Deus começou a falar comigo que aquele trabalho do qual ele estava se referindo, não só aquele, mas um grande trabalho do Amazonas deveria ser feito por mim e a minha família. Na verdade, eu não entendi muito bem aquele momento. Cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, ela também não entendeu. Mas a partir daí eu comecei a me perguntar como que eu poderia ter certeza de que Deus haveria nos chamado para cumprir um propósito aqui no Amazonas. Afinal de contas, eu não entendia praticamente nada a respeito de missões, não tinha ainda nenhuma experiência fora de Goiânia, onde eu pastoreava uma igreja. E naquela conversa o projeto era enviar uma outra pessoa que congregava comigo na época. Foi esta a nossa proposta, o início da nossa conversa. Mas o Espírito de Deus disse que não, que quem deveria vir seria eu. Mas como eu poderia saber disso? Então Deus me deu um sinal. Ele disse que endureceria o coração da mulher daquele então pastor cotado para vir começar esse trabalho no Amazonas. E um mês depois, nós estávamos reunidos para decidirmos exatamente como nós poderíamos enviar o próprio pastor, sustentar e assim por diante. Foi quando o próprio pastor disse que nós precisávamos orar pela esposa dele, porque ele estava disposto a vir para o Amazonas, cumprir o propósito de Deus, mas a mulher dele tinha decidido que não viria. Que nós orássemos para que Deus amolecesse o coração dela. Naquele momento eu não tive dúvida de que o chamado era para nós. Compartilhei também essa situação ao mesmo pastor e outro pastor, o qual percebeu que realmente havia algo no meu coração em relação à missão. Pois bem, em resumo, isso era no mês de outubro, final de outubro, quando foi exatamente no dia 25 de janeiro de 1995, nós desembarcávamos em Manaus. Eu, Cida, Rosângela, Adriane e Davi, e o Halbert, pastor missionário. Chegamos naquela madrugada, fomos ali recebidos por um pequeno grupo, mas com muita alegria, nos abraçando, dando as boas-vindas. Apesar de nós não sabíamos exatamente o que nós estávamos fazendo, sabíamos de uma coisa: Deus estava nos trazendo para o Amazonas. Quando eu falo aquele grupo pequeno ali, eu quero me referir pelo menos a 3 famílias. A família Barbosa Martins, na pessoa do José de Aquino, a família do Raimundo Moraes, que era a família Moraes na pessoa do irmão Raimundo, e a família Alzier, que na pessoa da irmã Isaquias e seus familiares. Essas 3 famílias nos receberam ali e nos abraçou, dando as boas-vindas, e ali começava exatamente a Igreja de Cristo, que hoje é conhecida como Igreja de Cristo, Ministério Apostólico. Começamos um trabalho exatamente na casa do irmão José de Aquino, onde havia ali uma oficina de refrigeração, ali na Avenida Brasil, antes de ser retirado ali o pessoal da Avenida Brasil. Começávamos o trabalho por cima, na laje acima da casa do José de Aquino, na refrigeração Bom Amigo. Os desafios não eram pequenos. Por quê? Primeiramente, nós estávamos num lugar que nós não conhecíamos. Pessoas que nós não conhecíamos. Apesar de nos receber com tanta alegria,
mas havia, de certa maneira, uma linguagem diferente, um jeito de ser diferente, uma maneira de entender as coisas diferente. E, acima de tudo, a saudade, a tristeza, a sensação de estarmos distante do nosso estado e família, aquilo pesava muito em relação a tudo que iríamos fazer. Além de tudo, não tínhamos nenhuma experiência missionária. Era como se estivesse começando um grande projeto, do nada, praticamente sem nada. Mas havia no coração uma certeza de que Deus estava no controle. Começamos a reunir ali naquela casa. Logo 2 meses depois, nós alugamos um salão por um período de 1 ano. E começamos a batalha, porque não tinha como sustentá-lo, como pagar. E enfim começaram os desafios. Tivemos a ideia de comprar um terreno. E aí começou a nossa primeira conquista. Mas eu não diria que essa era a primeira conquista, porque para mim, a nossa primeira conquista nessa grande jornada foi o acolhimento daquele povo, foi aquela receptividade mútua. Nós abraçamos aquele povo como nosso povo e ele nos abraçou como pastores e família deles. Havia um momento, uma sensação de comunhão tão íntima que nós nos tornamos famílias imediato. Compartilhávamos lutas, dificuldades e batalhas juntos, e um socorria o outro. Aquilo nos fortaleceu para dar o segundo passo, que era comprar e conquistar e construir um grande templo. Um desafio que às vezes eu compartilho hoje e penso, será que eu teria coragem de fazer de novo? Não sei. Mas Deus nos honrou. Compramos um terreno de um valor que hoje seria praticamente impossível pensar se comparado à questão econômica daquela época e de hoje. E nós compramos e o Senhor nos honrou. Essa foi a nossa grande e segunda conquista. Mas no meado de fevereiro de 97, Deus ardeu o meu coração e me disse, vocês precisam um barco para um trabalho nos ribeirinhos. Eu não tinha nenhuma experiência com isso. E até brinquei com Deus. Deus, eu não sei nada, não conheço nada. Morro afogado no chuveiro. Eu não entendo de água. E Deus, então, colocou no nosso coração o desejo de começar um trabalho. Na época, batizado ou registrado como Projeto Amazonas Cristo, Vida e Saúde. Hoje conhecido como CBM, ou CBM, Central Brasil de Missões, CBM Amazônia. Naquela época, nós não tínhamos a mínima condição de abraçar aquele trabalho. Pastor Francisco abraçou aquele trabalho. Mais uma vez, eu quero honrar aquele homem que sonhou com aquele grande trabalho. Hoje é um trabalho conhecido. Quero lembrar que, em relação à igreja local, nós apenas sonhamos com aquele trabalho. Porque quem abraçou aquele trabalho foi o pastor Francisco Halbin, com toda uma equipe nos Estados Unidos, e hoje transformou num trabalho conhecido no Brasil e no mundo. Fazendo um grande trabalho nos ribeirinhos, além de levar assistência social, ali ministrando a palavra, construindo igreja, cuidando das pessoas, fazendo um excelente trabalho. Essa foi para mim, apesar de eu estar 100% nele. Fiquei apenas 7 anos na frente daquele trabalho e achei que era melhor eu concentrar a minha vida aqui no bairro Santo Antônio, trabalhando e cuidando e preparando liderança. Aquilo que eu chamo da minha terceira conquista. Foi quando nós dedicamos a nossa vida com os pastores e líderes, formando e discipulando pessoas e preparando essas pessoas para dar continuidade ao trabalho. A quem hoje, por exemplo, eu me refiro aos pastores que estão nessa igreja, fruto dessa dedicação. Entre eles, como hoje, o pastor Clodoaldo, que é o líder aqui juntamente com os demais pastores, a quem eu quero deixar uma palavra. E a palavra é simples. É a mesma palavra que está no livro de Josué, no capítulo 1. Quando Deus olha para Josué e diz, Josué, o meu servo Moisés é morto. Toma agora este povo. Em outras palavras, conduz esse povo no caminho
que Moisés estava conduzindo. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. O que Deus estava falando para Josué: não mude de plano. Por favor, continua na direção, leve este povo para a terra, para que isso possa acontecer. Permaneça nos ensinos que você recebeu e não cesse de falar desta lei, e você será bem sucedido. Isso, portanto, é a palavra que eu quero deixar para os líderes dessa igreja. Para a nossa querida e amada igreja como um todo, que para mim foi a maior conquista que nós tivemos no Amazonas. Porque apesar de todas essas conquistas, as coisas mais importantes que nós tivemos aqui é a igreja como um todo. Pessoas que acreditaram nesse trabalho e continuam acreditando. E a palavra que eu deixo é: olhe para o seu passado. Contempla e bota os pés no presente. E olhe para o futuro, onde está o Senhor aguardando a sua chegada. Corra para o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada. Nós amamos vocês, eu e a minha família. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.